Olá, meus amigos, prazer muito grande estar aqui. O meu nome é Thiago de Almeida, o meu RU é 18 15 14 45 e é um prazer muito grande ter essa oportunidade de poder compartilhar os ensinamentos de Cristo. Falar de Deus sempre é uma tarefa de muita responsabilidade, mas é também uma grande honra poder falar e ouvir aquilo que Deus nos oferta todos os dias. De modo que a palavra de Deus, ela é, sem dúvida nenhuma, o alimento necessário para nutrir a nossa fé. São as proteínas que necessitamos para que cada dia a gente esteja mais forte e mais próximos de Deus. E é com essa alegria, com essa satisfação que nós vamos hoje nos concentrar. Eu gostaria que a gente pudesse ler juntos o livro de Mateus, no capítulo 12, dos versículos de 1 a 8. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado. Então os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, Jesus disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam? Eles e com quem ele estava? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com eles estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam totalmente sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubeis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Nós vamos tratar hoje aqui de algo que ao longo dos séculos sempre tem trazido problemas para a humanidade, que é a religião. A religião tem sido um instrumento muito prejudicial para a humanidade, não só para o meio cristão, mas para a humanidade de maneira geral. E é talvez um texto que me chama muita atenção, porque esse é o primeiro dos sinóticos. Mateus era um publicano, um homem muito inteligente, era um intelectual acima da média, né? Dos discípulos, talvez um dos mais inteligentes, era alfabetizado, teve acesso à educação da época, tinha muitas posses, mas era um homem desprezado por conta da sua profissão. Então esse relato traz um aspecto muito especial, porque Mateus conhecia como funcionavam os bastidores da política local, as armadilhas criadas para encurralar Jesus. Portanto, o texto reporta como os dogmas religiosos são perigosos e se vestem sempre da hipocrisia, da falsidade e do eufemismo, quase que sempre. E o primeiro princípio que eu quero trazer é que esse texto nos faz refletir que todo religioso é carregado de julgamento. Jesus disse aqui: os fariseus, vendo aquilo, disseram: olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Essa é a característica do religioso. E aqui a gente também precisa fazer uma reflexão. Quem eram essas pessoas que estavam abordando Jesus? Que faziam essas perguntas inquisitórias, arrogantes? E o texto é muito claro. Eram os fariseus. E os fariseus não eram pessoas comuns.
Eram eruditos, homens muito importantes para aquela sociedade, quase sempre vinham de famílias muito ricas, tinham muitas posses, eram admirados, frequentavam os melhores auditórios, eram personalidades muito respeitadas. A retórica desses homens tinha um peso na sociedade, principalmente sobre aqueles que, de certa forma, eram mais leigos, que não tinham condições de fazer um raciocínio mais crítico das coisas. E dentro desse ambiente também tinham pervertidos religiosos, legalistas, pessoas que faziam apologia ao apedrejamento, à crucificação, tudo em nome da moral e da ética. Essas pessoas, elas eram cheias de moral. Nós podemos cabalmente considerar que eles eram completamente doutrinados apenas pela religião. Neste período, Jesus já tinha uma popularidade considerável. A população, a sociedade da época, o povo mais comum, gostava de Jesus e isso incomodava as pessoas. A sua palavra libertadora tinha impactos que atrapalhavam também os objetivos dos poderosos, porque era a palavra de libertação. Então, esse debate que eles fomentaram dentro do templo tinha um objetivo de contrariar Jesus e convencer aqueles que ouviam, estavam ali próximos. Esse era um método de preconizar a lei, de questionar Jesus sobre diversas coisas e, partindo da lei, se sobressaírem e ter a simpatia daqueles que estavam ali. Os fariseus, no intuito de diminuir Cristo e colocá-lo como um transgressor das leis, não tinha absolutamente nada de pedagógico. O objetivo era mostrar para aquela multidão a incapacidade de Cristo ser santo, por não seguir tal lei. Essa infantaria pesada dos fariseus acharam naquela oportunidade que talvez o momento mais ideal de fazer essa crítica aos discípulos, não por outro motivo senão diminuir Cristo. Porém, Cristo, na sua imensa sabedoria e misericórdia, escancarou a fragilidade do pensamento religioso. Ele apequenou esse padrão. Ele deixou rasteiro esse padrão existencial e colocou nele, em Jesus, toda a capacidade de absorver as demandas da humanidade, com amor, com discernimento e misericórdia. E esse capítulo torna público o rompimento do antigo para o novo, da boa nova, da aliança fundamentada pela graça e a misericórdia do Senhor. Talvez essa seja a essência mais pura que a gente precisa compreender nesse momento. E Jesus aproveita essa oportunidade para fazer um corte profundo entre religião e espiritualidade. Jesus Cristo foi muito crítico com a religiosidade. E o Evangelho, toda a sua extensão, faz um severo combate à religião. Nos últimos anos da vida de Jesus, a maior perseguição que ele teve foi por conta da religião. E talvez o seu maior desafio em suas pregações era desmistificar aquilo que a religião tinha introduzido na mente das pessoas. Mas o fato, amigos, é que a humanidade, de maneira geral, sempre foi muito apegada aos dogmas, a esses elementos simbólicos, em qualquer parte do mundo, do Oriente ao Ocidente, de Norte a Sul. Nós sempre teremos alguém apegado a este tipo de rito, de costumes. Ao longo da história, esse tipo de comportamento é quase que natural, quase que expressado de alguma forma. Sempre a liturgia fascinou a humanidade. Sempre foi essa fonte primária das emoções, ao ponto de que quem não seguir ou decorrer deste alimento fantasioso, efêmero, carregado dos símbolos,
quase sempre são escrachados pela opinião pública, quase sempre são expulsos das igrejas, dos templos, ou até considerados hereges, né? Há igrejas que, se você questiona alguns métodos, você é escrachado mesmo. De modo que nós somos, todos os dias, de alguma forma, vitimados por um sistema que nos nutre por princípios éticos e morais, sociais e religiosos, obviamente, e que nos acarreta em comportamentos robóticos. Paralelo a isso, a gente precisa ter a capacidade crítica de que os poderosos, os doutores da lei, conseguiram ler esse sentimento humano e nos escraviza a humanidade, de certa forma. Ao longo da história, ciclicamente, milhares caem nessas profundas armadilhas. Hoje, este tipo de armadilha acontece. Então foi diante disso que Jesus estava. Esse era o contexto, né? Naquela época, a gente precisa também compreender que o templo tinha um significado muito diferente. Herodes tinha construído este templo, um magnífico prédio, um edifício imponente, colossal, tecnológico para a época. Era algo muito grande, era algo soberbo demais. Segundo alguns historiadores, acredito que a construção desse templo durou quase 100 anos. Então o povo, por outro lado, também tinha orgulho desse empreendimento, deste shopping da fé, desse local de sacrifício que muitas vezes, naquela época, só era possível, por lei, fazer sacrifício no templo. Então, era um lugar considerado sagrado, era um lugar de encontro social, eram depositadas ali pelo povo todas as expectativas de fé. Era uma fonte de riqueza também para os sacerdotes, era um ambiente, uma fonte de poder para a classe política. Esse era o lugar. E o povo se alimentava dessa ideia, do rito, da idolatria, dos sacrifícios, guardavam ali todas as suas economias de específico para levar ao templo, vestiam as melhores roupas, preparavam seus pedidos mais eloquentes. E foi assim que os fariseus aproveitaram essa oportunidade para praticar todas as suas perversidades. Pois eles tinham como método as regras, a liturgia, as constituições, os tabus, as falácias, sempre com o intuito de alienar a sociedade. O segundo princípio é que todo religioso é negligente com as Escrituras. Todos os religiosos são negligentes com as Escrituras. E está aqui na Bíblia. Jesus é muito claro. Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Eles não sabiam as Escrituras. Criticavam, buscavam uma resposta de Cristo sem conhecer. Jesus também fala, vocês não leram que na lei, no sábado, os sacerdotes do templo profanam? Não sabiam. É por isso, irmão, que você precisa conhecer a palavra. Amigos, Jesus não veio ao mundo para criar uma religião. Jesus não criou o cristianismo, Jesus não criou o protestantismo, Jesus não criou o catolicismo, não foi pentecostal, nem neopentecostal, nunca se privou de comer alguma coisa, nunca se privou de vestir alguma coisa, de beber algo, nunca ritualizou nada. O que Jesus chamou de igreja foram as pessoas. O que Jesus quer de nós é sobriedade e amor ao próximo. E o que muitos hoje preconizam e falam nos templos, nas igrejas, são apresentações da construção humana. E essas construções, elas são muito incompatíveis com o Evangelho. São códigos de condutas, moralidades externas, comportamentos superficiais, disciplinas absurdas, não coma isso,
não coma aquilo, só precisamos fazer reunião em tal lugar, desta forma. Se você frequenta tal denominação, você está salvo, se não, você é um herege. Então, isso precisa entrar no nosso coração. Quando a religião coordena um cristão, ele desenvolve na vida dele muitos enganos. A religiosidade não pode ser a deusa da nossa consciência. As pessoas doutrinadas pela religião se tornam perversas, jogam as pessoas ao inferno de acordo com o seu critério de avaliação e neutralizam o amor de Deus na vida delas. Todo religioso, sem exceção, quando passa por algum tipo de tribulação, quando está aflito, perde a fé. É somente com o verdadeiro Cristo, é somente com a fé no verdadeiro Deus que a gente consegue enfrentar as tribulações e passa a ter vida plena. Creia na verdade, seja simples com o Evangelho, jogue fora todo esse conjunto de crenças, saia da bolha da mentira. E aqui, para descontrair um pouco, eu gostaria de ilustrar uma história que eu li na internet, nesse ambiente de memes, de que havia um homem numa ponte, em pleno desespero, querendo colocar fim na sua vida. E naquele momento, prestes a se jogar, apareceu uma mulher, pedindo calma a ele, pedindo muita paciência, para que ele não fizesse aquilo. E ele olha nos olhos dela, ela chama a atenção dele e ela pergunta: você é ateu ou cristão? E ele responde: eu sou cristão. E ela fala: oh, eu também. Aleluia. Você é católico ou protestante? Ela pergunta para o desesperado. E ele diz: eu sou protestante. E ela responde: eu também, aleluia, glória a Deus. De qual denominação você é? E ele responde: eu sou batista. E ela se concentra, com alegria responde: eu também. Que felicidade, que obra do destino, que engenharia divina me colocar aqui diante de um irmão de igreja. Mas você é batista de Deus ou do Senhor? E ele diz: eu sou batista do Senhor. Mas do Senhor reformada de 1989 ou de 1915? E ele responde: eu sou da Batista Reformada de 1915. E ela imediatamente muda a expressão, olha nos olhos dele e diz: você merece o inferno. E empurra o homem da ponte. Essa pequena história, que é uma história obviamente fantasiosa, mas ilustra muito bem, né? É uma caricatura que reporta a ideia do religioso. O religioso, até onde você converge com a ideia dele, está tudo bem. Depois disso, se não, você já é descartável. E eu queria dizer para vocês que Deus é amor. O que Jesus propõe não é um conjunto de regras. O que ele propõe é amor a Deus e ao próximo. Portanto, amigos, se você tem sido uma pessoa carregada de julgamentos, tem levantado as mãos todos os dias aos céus, nos templos, nas igrejas, mas acaba sendo insensível com os filhos, arrogante com seus colaboradores, se você se considera cheio do Espírito, mas está impregnado com a lascívia, se você frequenta todas as agendas da sua igreja, mas é mesquinho, é rigoroso com os mais humildes, é áspero, adepto aos preconceitos sociais, é maledicente, você simplesmente está ombreado com a religião. Então, queridos, se você está trilhando por esse caminho, hoje é o dia de você parar. Em nome de Jesus. Ore a Deus, peça discernimento, saia do engano, do equívoco. O terceiro princípio, já para finalizar, é que somente em Jesus é possível viver com plenitude. Você não precisa de alegorias. Para exercer o Evangelho, para ter vida plena, você precisa enxergar em Cristo que Ele é maior que o templo.
Não existe outro. Quantos hoje estão com pensamentos semelhantes? Quantos no dia de hoje mesmo não estão passando por dificuldades imensas, mas não conseguem enxergar o verdadeiro Cristo porque estão cobertos pela religião? Quantos criticam os atos de fé, dando crédito exacerbado à racionalidade, às condições humanas, aos ritos das igrejas, às ordens pastorais malucas? Não percam as esperanças. Não sejam adeptos da religiosidade. Creia no Deus de todas as coisas. Somente creia, porque Cristo, este sim, é maior que o tempo. Eu gostaria de me despedir e agradecer a oportunidade e esperar que um dia possamos nos encontrar mais vezes para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado. Tchau.